Boa noite, atração. Quem está feliz, dá um aleluia. Mas está mais ou menos feliz. Quem está feliz, dá um aleluia mais forte. Vamos lá? Glória a Deus, que bênção, gente. Como é bom estar com vocês. Eu me sinto em um ambiente de amigos, de amizade, um ambiente gostoso. Sempre é uma alegria, sempre é um privilégio poder subir aqui, porque essa igreja é muito bem alimentada, tem pastores extraordinários, tem líderes extraordinários, homens com caráter, né? Não apenas homens que têm dom da palavra, dom em fazer um lindo sermão, mas homens e mulheres cheios da presença do Senhor, que revela através do dia a dia, da vida deles, o caráter de Cristo, amém? Então, para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês e compartilhar esse púlpito, amém? Gente, nessa noite, como o Jamie falou, Deus já está falando faz tempo, gente. Como diz o texto bíblico, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Como é bom estar nesse ambiente espiritual, onde o Senhor vai confirmando todas as coisas. Antes do Jamie falar, eu estava na minha cabeça bem assim, meu Deus, o Senhor já está falando através da Thalita, falou através da Sara, agora através do Jamie. Eu nem sei por que eu vou pregar. Falar bem a verdade para vocês, mas eu vou pregar aqui porque me chamaram, me convidaram, e eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário no nosso meio, amém? Glória a Deus. Eu creio que eu não vim apenas, queridos, trazer apenas uma palavra, mas sim uma ativação profética sobre a sua vida, sobre esta igreja, amém? Sobre esse ministério. Glória a Deus. Se você crê nisso, eu quero convidar você a ter toda a sua atenção neste lugar, para se mover para essa atmosfera que o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quero, como o Jamie falou, está aqui a minha esposa. Quero agradecer a todas as pessoas que têm mandado pratos de batata para mim no Instagram. Viu? Eu tenho recebido muitos pratos diferentes para fazer para ela. Ela tem amado, gente, viu? E eu só teve uma coisa que eu pedi, que era ter o Vini tocando junto comigo. Viu, Vini? Obrigado. Deus abençoe, te amo. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Tem um pessoal aí. Jesus, vamos lá? Abram comigo as suas Bíblias. Glória a Deus, eu estou em casa, Jesus, aleluia. Ali em Gênesis 13. Essa mala hoje vai pregar para nós, amém? Você crê nisso? Repita comigo, uma promessa, um destino, uma bagagem. Mais uma vez, uma promessa, um destino, uma bagagem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a direita, irei. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, diante de tudo aquilo que nós já temos sentido, de todas as palavras, orações feitas neste lugar, nós queremos, Deus, mais uma vez, reconhecer a Tua presença e dizer que ela nos basta. E nessa hora que o Senhor possa comunicar toda a verdade, eu me coloco atrás da cruz de Jesus, para que o nome do Senhor apareça, para que o Senhor faça a sua obra completa em nós e através de nós, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém.
Uma promessa, um destino, uma bagagem. Nós estamos falando aqui sobre a história de Abraão, o pai da fé. Estamos falando um capítulo depois do chamado dele. E nós vemos aqui algo muito interessante, e talvez eu não preciso nem ficar tanto tempo falando sobre chamado, porque todos nós entendemos que o Senhor nos chamou para um propósito, que Deus nos criou para um propósito. Não estamos aqui à toa, não estamos vivendo essa vida apenas por viver, mas cada um de nós tem um propósito. Amém? E eu quero convidar você a pensar nessa noite sobre como nós temos ido cumprir esse chamado, esse propósito que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. E eu trouxe essa mala, na verdade eu emprestei essa mala, porque quando a gente fala de viagem, nós falamos de bagagem, não é verdade? E tem uma verdade sobre bagagem muito interessante, simples, porém interessante, que o que tem dentro da mala vai determinar o nosso destino, não é verdade? Se você tem ali sunga, biquíni, provavelmente você vai para um lugar quente, um lugar que tem água. Se você tem um monte de casaco, provavelmente você vai para um lugar frio, lá no Ceprove, lá em Mafra. Nas Europa, para alguns, né? Glória a Deus, receba esse ano, irmã, creia. Então, o que nós colocamos dentro da bagagem vai determinar onde nós iremos chegar. E assim também é com o nosso chamado, com o propósito que o Senhor tem nos colocado. Ele tem nos dado, além de um destino, além de uma promessa, Ele tem colocado sobre nós também uma mala, onde nós precisamos adicionar dentro dessa mala o que vai fazer parte desse destino ao qual Ele tem apontado para nós. E é sobre isso que eu quero falar com você. Abraão, ele recebe uma direção de Deus falando claramente: saia da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus deu algumas direções para Abraão, para ele sair, para ele ir para uma terra que Deus iria mostrar. Mas ele fala o seguinte: deixa todo mundo. É você, a sua esposa e aquilo que você tem, é só isso. Só que Abraão, ele tem um sobrinho chamado Ló. E nós vamos ler que Abraão, ele tem um relacionamento tão apegado a Ló, que ele trata Ló como se fosse um filho dele. E por mais que Deus tinha direcionado Abraão, dizendo o seguinte: olha, você vai deixar todo mundo, você vai deixar os seus parentes, você vai ir para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, ele falou o seguinte: mas Ló é legal, Ló é meu faixa, Ló é aquele menino que eu gosto, é aquele rapaz que eu tenho uma conversa gostosa. Ló é alguém que me distrai, alguém que, quando a Sara começa a falar que tem que trocar o chuveiro, quando tem que, cuidar dos bichos, levar o lixo para fora, Ló é aquele cara que eu encontro no caminho e eu desestresso. E Abraão, ele cumpre partes da direção que Deus deu para a vida dele. E em vez dele deixar, ele carrega Ló junto com ele. E eu quero dizer uma coisa para você: toda a promessa tem uma bagagem específica. E é muito sério quando Deus fala com a gente. É muito sério quando Deus dá direções específicas para a gente. E talvez eu fale aqui para pessoas que Deus deu direções específicas, mas ainda está apegada a muita coisa. Nessa noite, Deus quer que a gente dê uma olhadinha na mala da nossa viagem, do propósito que Ele tem para nossas vidas. E a gente dê uma olhada, o que nós adicionamos nela. Se nós seguimos a rigor aquilo que Deus falou para mim e para você, ou se nós temos feito concessões por conta de apego. Existem prejuízos enormes, queridos, por conta de apego.
parece inofensivo, parece uma coisa assim tão banal, tão ordinária, mas está acabando com o seu casamento, está acabando com a sua empresa, está acabando com o seu ministério, está acabando com as amizades, está destruindo o seu futuro. Tem muita gente que está achando que situações ou alguma coisa, pastor, faz parte. Mas é essa coisinha tão pequenininha. Às vezes é um estresse, uma mania, uma conversa, algo que Deus já falou para você, ei, está na hora de você abrir mão disso. Porque vira e mexe, você volta no mesmo lugar. Foi isso que aconteceu com Abraão, ele tinha saído, foi para o Egito, foi para tal lugar, e diz ali o texto que ele voltou para o mesmo lugar, para o ponto de partida. Porque quando nós estamos carregando um excesso de bagagem, nós vamos voltar para o ponto de partida, a gente não sai do lugar. A gente roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar. Pastor, mas eu estou levando uma vida até que ok, né? Eu não mato ninguém, eu não atropelei ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou um bom funcionário, eu sou tal coisa, mas tem alguma coisinha que o Espírito Santo te incomoda dizendo o seguinte, está na hora de você abrir mão. Tem muita gente que não vive o ministério, porque na sua bagagem, o tempo ainda é um inimigo. Eu não tenho tempo para o ministério, eu não tenho tempo para o GC, eu não tenho tempo de me envolver com isso, eu não tenho tempo de fazer com aquilo. E vive uma vida sempre voltando para o mesmo lugar, sem se lançar por completo. Porque o tempo, sempre tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Outras pessoas são tão apegadas a essa questão financeira. Deus está falando, movendo coisas extraordinárias. E Deus fala o seguinte, você está precisando ser mais generoso. Senhor, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Ei, Deus quer através dos seus 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma grande multidão. Mas você precisa parar de se apegar a esses 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você está trazendo para dentro do seu casamento uma situação, um trauma lá do seu pai, da sua mãe, e você não consegue desenvolver um relacionamento bonito com o seu esposo, com a sua esposa, porque você ainda dentro da sua malinha tem aquele trauma, e toda vez que é para você ir para um próximo nível no seu relacionamento, você para, você trava. Não, pastor, isso aqui é uma situação de segurança. Ei! Jesus veio para nos dar liberdade. Jesus veio para nos levar a uma vida diferente. Não uma vida presa ao passado, às situações passadas. Talvez eu fale aqui para jovens que estão, com conversa com uma pessoa que você já viu que não é de Deus. As pessoas já falaram para você que não é de Deus. Está escrito que não é de Deus, mas você está apegado. Pastor, mas eu acho que eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinha, eu vou virar titio, eu vou virar titia. Ela falou que eu sou o amor da vida dela. Ele falou que eu sou o amor da vida dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Abra a mão que você vai ver que o amor da vida, para o resto da vida, em 2 meses, vira outra pessoa. Quantas vezes eu já vi gente falando o seguinte, não, pastor, é a mulher da minha vida. 2 semanas depois, ele conheceu a outra mulher que é da vida dele. E eu pude olhar para a menina e falar o seguinte, você viu o livramento? E às vezes fica tão apegado, queridos, e a gente fica com medo de viver a promessa, de viver o destino que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque nós resolvemos colocar dentro da nossa bagagem, dentro dessa viagem, dentro desse propósito, um excesso de bagagem. E aqui não está falando de uma pessoa, querido, sem fé, está falando de Abraão, o pai da fé. Aqui não estava falando de uma pessoa que não acredita na promessa, não. Abraão se movimentou, Abraão fez um monte de coisa. Talvez eu estou falando para pessoas aqui, falando o seguinte, pastor, eu creio nas promessas de Deus, eu creio que o Senhor tem algo para a minha vida, mas como Abraão, às vezes está apegado, e esse excesso de bagagem está fazendo você rodar, 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 rodar e cair no mesmo lugar.
Não é a culpa do fulano de tal, não é a culpa do ciclano de tal, não é a culpa A, B ou C. É culpa da bagagem, do excesso. Ló para Abraão, ele é um companheiro, ele é um alívio. Talvez na cabeça de Abraão, Ló poderia ser um plano B, caso Sara não tivesse um filho. Ló poderia ser aquele que continuasse a prole dele. E ele pensa assim, não, eu vou levar Ló também para dar uma ajudinha para Deus, né? E quantas vezes nós temos nos posicionado desse jeito, carregando, tentando dar uma ajudinha para Deus, em coisas que Deus já falou para mim e para você, isso não faz mais parte da sua vida. Isso não mais faz parte para você. Ah, pastor, mas tem A, B, C ou D que fazem e não dá nada. Isso é para A, B, C ou D. Com você, Deus tem um propósito específico, uma bagagem específica. Nós muitas vezes nos perdemos porque a gente fica olhando para os lados e tentando entender o que fulano de tal fez para ser sucesso, o que ciclano fez para ter sucesso, e nós começamos a fazer a nossa malinha, a nossa bagagem, pelo sucesso do outro, pelo sucesso da outra, e esquecemos que Deus, Ele já tem algo personalizado para mim e para você. E nós vamos colocando tantas coisas que são impossíveis de carregar, porque não é para mim, é a armadura de Saul, não é para Davi. Para Davi, o chamado de Davi é 5 pedras e uma funda. É sem a armadura pesada. Aquilo é para Saul, para Davi não. Para Davi é no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, para de ficar colocando bagagem dos outros, para de ficar achando que só a partir... Ei, escute o que o Senhor está dizendo para você, o que Ele te chamou, o que Ele tem te pedido nas madrugadas, nos momentos de devocionais, nos momentos de entrega. Tem muita gente apegada com o medo. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu era gago, gente, quando era criança. Se tinha uma coisa que eu tinha medo, era isso aqui. E ainda antes de subir daquela... Mas como a Thalita pregou nessa noite, vai com medo mesmo. Desapega do medo. Desapega desse sentimento que toda hora todo mundo está te julgando. Ei, para, você está se achando demais. Nós precisamos entender que tem certas coisas que parecem ser inofensivas. Eu nem entrei aqui no pecado, que eu acredito que isso é escrachado, que não precisa estar na nossa bagagem, que o pecado, essas situações pecaminosas, elas nos tiram do propósito de Deus, elas pesam o ministério. Isso tudo para nós é muito claro. Eu estou falando nessa noite sobre coisas que parecem ser inofensivas, que está travando o mover e o fluir do Senhor na sua vida. Para ter um ministério relevante, muita gente fala o seguinte: você tem que ter um Instagram, onde você fale com todo mundo, onde você faz aquelas caixinhas de mensagem e tudo mais. Gente do céu, a última foto que eu postei, não fui nem eu que postei, foi minha esposa que postou no Instagram dela, eu repostei no meu. Foi no ano passado, em comemoração ao Ano Novo. Sabe por quê? Porque eu acho muito legal e eu gostaria, mas gente, eu não consigo lidar com aquele Instagram. E se eu paralisar achando que só o Instagram vai fazer eu ser relevante, eu deixo de comunicar na minha cidade, eu deixo de comunicar o Evangelho, eu deixo de fazer as coisas. Por quê? Porque o Instagram é difícil demais para mim, é pesado demais para mim. Mas com o Instagram ou sem Instagram, eu recebi um chamado, e as mensagens vão chegar onde elas devem chegar, da forma que elas devem chegar, e um dia talvez eu vou conseguir trabalhar com esse negócio chamado Instagram, mas hoje eu não posso ficar parado. Eu preciso tirar esse excesso de bagagem, de dizendo que é isso, aquilo, aquilo outro, para se ter isso, para se ter aquilo. Ei, o que o Senhor tem para a minha vida?
No que você tem se apegado, onde Deus já mandou você largar e você ainda está insistindo, achando que aquilo é bom para você, mas Deus já falou assim: ei, eu tenho águas mais profundas. Teve uma história que meu pai uma vez contou para mim, e diz que, Vini, um montanhista, ele estava subindo, a montanha, ele chegou no topo, depois na volta, deu uma nevasca muito forte, e ele com medo, ele travou, e a palavra de Deus falava o seguinte: solte a corda. Ele falou assim: não, eu vou morrer se eu soltar a corda. Solte a corda. Ele falou assim: não, Deus, não pode ser o Senhor falando isso. Ele orou mais um pouquinho, e Deus falou de novo no seu coração: solte essa corda. Aquele homem não soltou a corda. Depois que a nevasca passou, e encontraram o corpo dele agarrado à corda, ele estava apenas a 2 metros do chão. Aquele homem, pelo medo, pela insegurança do futuro, pelas incertezas que estaria à frente dele, mesmo escutando uma voz de Deus, mesmo escutando uma direção de Deus para a vida dele, ele resolveu morrer agarrado na corda, apegado àquela corda, do que ter soltado ela. Talvez teria quebrado uma perna, poderia ter quebrado uma perna, mas estaria talvez na frente de uma lareira com a perna enfaixada, tomando um chocolate quente e tendo muito mais anos de vida. E às vezes nós estamos assim, queridos, apegados às circunstâncias, a situações, a lembranças, a memórias, a traumas, e parece que aquilo é um lugar de segurança, mas não, aquilo dali é um lugar de morte. E Deus nessa noite convida eu e você dizendo assim: solte a corda. Solte a corda, porque eu tenho para você um terreno seguro. Solte a corda, porque eu tenho para você um terreno plano, para que você possa voltar, para que você possa viver, para que você possa fluir. Ei, solte a corda. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala o seguinte: solte a corda. Abraão, quando ele fala com Ló, ele é muito enfático. Ele fala o seguinte: Ló, é o seguinte, ou você vai, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Queridos, tem certas coisas nas nossas vidas que a gente não tem que ficar negociando, a gente não tem que ficar fazendo acordo. Tem certas coisas que nós temos que definir. É o seguinte: se é para esse lado que o problema vai, eu vou para o outro lado. Nós temos que parar de ficar brincando, e Abraão, ele entendeu que diante de toda aquela calamidade, diante de tudo aquilo que ele estava passando, ele precisava ter uma mudança completa. Não era mais um acordo: Ló, vamos fazer um acordo de convivência, segunda, quarta e sexta, você e os seus bichos comem, terça, quinta e sábado os meus. Não. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se até hoje eu caminhei a minha vida segurando isso na minha bagagem, isso está atrapalhando, eu não posso mais negociar com ela. Eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar, eu tenho que largar e tenho que fazer diferente. Deus tem colocado propósitos na frente de muitas pessoas aqui, mas pessoas têm ficado tão apavoradas, com tanto medo, olhando para si, enquanto Deus fala assim: olha para mim, olha para a promessa que eu te dei, sou eu que vou dar a provisão, eu te dei a visão, então eu entro com a provisão também. E pessoas que estão perdendo oportunidades pelo medo, pelo julgamento, por uma falsa segurança. Ei, está na hora de você abraçar a oportunidade que o Senhor colocou na sua frente nessa noite e dizer o seguinte: há tempos atrás eu tinha isso, eu vivia pelo medo, eu vivia pelos traumas, eu vivia pelo passado, eu vivia por um monte de coisa, mas a partir de hoje, não mais.
Há um tempo atrás eu vivia buscando os meus prazeres, eu fazia aquilo que me dava vontade, do jeito que me dava vontade, e se me desse vontade, a partir de hoje não, a partir de hoje o Senhor não quer mais sacrifício, o Senhor quer obediência. Deus quer levantar uma geração obediente, queridos. Temos negligenciado porque nós temos buscado e achado que o Deus eterno, Ele não conhece tudo sobre nós, e a gente acha ainda que podemos dar uma ideiazinha para esse Deus que nos criou, que nos formou. Ei, sabe o que Deus espera do Atração? É uma geração de pessoas obedientes, de jovens obedientes, de casais obedientes, de maridos obedientes, de mulheres obedientes, de ministros obedientes. Porque a obediência, querido, é um caminho que me faz não olhar para as circunstâncias, mas me faz entender que algo precisa ser feito e eu preciso cumprir. Eu preciso entender que, além de uma pessoa cheia de dom, além de uma pessoa cheia de ministério, cheia de mistério, né? A gente crente, a gente gosta de uma coisa, né? De louco. Ei, Deus quer pessoas obedientes. Se você for olhar na Bíblia, a maior parte das pessoas que o Senhor Jesus chamou, não tinha dom nenhum. Os caras eram tudo errado, tudo nó cego, sabe, gente? Não sei se tem esse termo aqui. Tem? Tem também uns aqui? Não, aqui não. Lá em Mafra às vezes tem. Queridos, e às vezes nós ficamos nessa coisa. Ei, as pessoas que fizeram a diferença, você pode ver que elas tiveram uma vida de obediência. A história bíblica, a história dos nossos grandes heróis da fé e de tantas pessoas, foi uma história de obediência. Uma história que as pessoas resolveram parar de olhar e deixar os excessos de bagagem. Falar o seguinte: Deus mandou, então eu abro mão e eu vou cumprir. A promessa para Abraão era ser pai de uma grande nação e não administrador de conflitos. Olha só o que aconteceu. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Tem muita gente que Deus chamou para um monte de propósito, que por causa dos excessos de bagagem, está só resolvendo problema, pepino, conflito. Ei, Deus não te chamou para ficar resolvendo conflito não, Deus te chamou para ser pai e mãe de uma grande nação, querido. Abraão, esse era o chamado, esse era o foco, mas pelo excesso de bagagem, sabe o que o Abraão fez? Ele criou um monte de problema que não fazia parte da história dele, do destino dele. Abraão estava administrando problemas, situações que não faziam parte. Por quê? Porque ele não obedeceu e ele estava carregando um excesso de bagagem. Quais são os problemas? Quais são os dilemas que você tem ficado parado por não estar deixando para trás esse excesso de bagagem? Talvez eu fale para pessoas que estão em meio a tantas situações, e assim: pastor, eu não sei de onde tanto problema. Comece a olhar a bagagem. Comece a olhar a bagagem. Tem gente que fala assim: pastor, o casamento está pesado demais, essa mulher, esse marido, esse homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Casamento que Deus sonhou para mim e para você é um casamento feliz, abençoado, alegre. É um casamento maravilhoso. Mas sabe o que faz dar tanto problema no casamento? Os excessos de bagagens. Quando eu pego alguém para aconselhar nessa área de matrimônio, não é a pessoa, sabe por quê? Porque são dois imperfeitos. E quando você começa a mostrar que o outro também é gente, e a pessoa cai em si, ela fala assim: é verdade, né? Eu acho que eu estou colocando sobre o fulano, sobre a fulana,
um excesso. E é esse excesso que faz a pessoa achar que tem que desistir. Pastor, eu não sei se eu estou com excesso de bagagem ou a minha esposa, o meu esposo é um mala. Sem rodinha ainda, pastor, tem que carregar essa benção. Ei, Deus não quer que você troque de esposo, troque de esposa, não. Mas Deus quer tirar todo esse excesso que está atrapalhando o seu casamento. Algumas vezes, algumas pessoas falaram o seguinte: nossa, deve ser difícil ser filho de pastor. É tanta cobrança, é tanta gente falando um tanto de coisa. Queridos, eu vou falar para você, fácil não é. Mas quando você entende o propósito, quando você entende e tira os excessos daquilo que não pertence para você, que não é o que Deus tem para você, fica leve. Eu sou um filho de pastor que não tem aqueles testemunhos, né? Filho de pastor geralmente tem uns testemunhos, né? Que foi drogado, foi isso, revoltou com a igreja, né? Brigou com todo mundo, aprontar. Gente, eu era um filho de pastor muito sem graça. Porque eu orava, eu ia junto, eu achava uma perda de tempo ir para as baladinhas, não gostava de música alta. Glória a Deus. Daí quando eu ouvia um filho de pastor reclamando, porque é muito difícil ser filho de pastor, eu olhava assim, sério? É tão difícil assim? E chegou uma época na minha vida que eu achava que eu tinha que pecar para poder ter testemunho, sabe? Eu falei assim, não, acho que eu vou ter que tirar uns dias de desviado. Mas daí eu pensava assim, nossa, depois eu vou ter que pedir perdão para Deus, vou ter que ver minha mãe chorar, eu não quero ver minha mãe chorar, não quero ver meu pai chorar. Vai ser um estresse, que canseira. Eu acho que eu não vou desviar não, acho que eu vou ficar na igreja mesmo. E vamos ver o que Deus vai fazer, né? Querido, a promessa de Deus, ela tem o tamanho ideal, o peso ideal para cada um de nós. A palavra nos mostra que Ele não deixou sobrevir tentação ou provação alguma que nós não pudéssemos suportar. Quanto mais a promessa, queridos. A cruz de Jesus, que era a promessa dEle, que era o propósito dEle, tinha o peso, tinha o tamanho que Ele podia suportar, e Ele carregou até o fim. Nós temos que parar de achar e parar de ver a promessa como algo pesado e começar a ver a beleza, o mover, o agir de Deus no caminho do milagre, no caminho do cumprimento do propósito. Casamento tem desafio? Tem. Mas querido, tem momentos que você dá tanta risada, são mais momentos alegres. Eu ouvia os pessoal casado falando o seguinte, quando minha esposa não está em casa, parece que falta um braço. Eu falei assim, nossa, que exagero. Nossa, que dependente. Querido, né, que faltam os dois. Não falta um só não, faltam os dois. Quando a Thalita tem, às vezes, uma viagem pelo trabalho, alguma coisa assim, que ela tem que viajar, eu falo assim, nossa, mas essa casa está muito vazia. Né? Não tem ninguém brigando comigo, pedindo para eu lavar a louça, tirar lixo. Nossa, tá meio sem graça esse negócio aqui. Você começa a ver graça, você começa a ver que a vida tem um sabor diferente. Eu ouvi uma frase muito bonita que diz o seguinte: toda promessa ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem tamanho. E como é bom quando a gente entende isso, queridos, que a promessa de Deus para as nossas vidas, ela não é apenas uma ideia, ela não é apenas uma coisinha, mas ela é algo que encherá os nossos olhos, fará com que nós venhamos sentir o cheirinho do céu, vai trazer contentamento, prazer, alegria sobre as nossas vidas, e vai nos dar um ambiente de pertencimento. Ser pastor, queridos, não é fácil, mas é um ambiente seguro para mim. Se eu pensar em fazer qualquer outra coisa, a não ser fazer aquilo que o Senhor me chamou, eu estou provavelmente no ambiente de morte. Mas estar nesse ambiente aqui, fazendo a vontade de Deus, pelos desafios que tem,
por todas as questões que carrega junto ao ministério, mas mesmo assim, esse é um ambiente de proteção, de segurança para a minha vida. É onde eu conheço pessoas maravilhosas, é onde eu vejo a bondade de Deus, é onde a vida ela se torna bonita. Já teve dias que eu falei assim para a Thalita: chega, não quero mais saber desse negócio. Mas eu vou para o culto hoje, e eu vou pregar, e que Deus me ajude e ajude os irmãos que vai me ouvir. E sabe, queridos, quando eu entro na igreja, que é esse ambiente que faz parte do propósito de Deus na minha vida, faz parte do propósito de Deus na sua vida, e começa a adoração, e Deus começa a mover, e aquela zanga, aquele estresse, aquele sobrepeso que não faz parte da bagagem que o Senhor preparou para mim, começa a tirar, fala assim: é verdade, Senhor, eu sou um pecador miserável, assim como um irmão que pisou no meu calo, assim como fulano, como Beltrano que está me perseguindo, eu também preciso da sua graça. E quando você vai pregar, no final eu falo o seguinte: gente, 2023 é o nosso ano e nós vamos avançar. E eu estou mais ligado com vocês do que nunca, é nós, vamos para cima. Você está entendendo isso? Quando eu resolvo me livrar daquilo que não faz parte da bagagem, do chamado que o Senhor deu para a minha vida, eu não passo de um administrador de conflitos para me tornar esse pai de uma grande nação. Abraão, ele abre mão de Ló. Abraão, ele entende que ele precisa deixar Ló, sabe por quê? Porque Ló estava tirando ele do propósito. Por mais benefícios que Ló um dia trouxe para ele, a partir do chamado, a partir que Deus chamou Abraão, Ló não fazia mais parte daquele chamado. Talvez você fale assim: pastor, esse sentimento, essa situação, uau, me ajudou tanto. Ei, até aquele momento que Deus resolveu falar com você, porque a partir de agora, não mais. Ah, pastor, o meu jeito, né, o meu ímpeto, a minha personalidade, pastor, fez eu chegar onde eu estou agora. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Podemos ter chego diante de Deus de várias formas, mas Ele não vai deixar a gente do mesmo jeito, Ele vai mudar. Então vai ter coisa na sua personalidade, no teu jeitão, que precisa ficar, porque não se encaixa no propósito de Deus na sua vida. Pode te ajudar até aqui, mas você está num tempo, hoje é uma noite de transição. Deus quer tirar você desse patamar e quer levar você para outro nível, para um outro estágio na sua vida, para um outro estágio no seu casamento, para um outro estágio na sua empresa, na sua profissão, no seu chamado, no seu ministério. Essa é uma noite de transição, onde o Senhor está nos levando a olhar e falar o seguinte: é uma noite de abandonar, de deixar algumas coisas para trás, porque algo novo está para a nossa frente, amém? Se não abrirmos mão dos excessos de bagagem, estaremos condenados a viver resolvendo os conflitos que não fazem parte da promessa de Deus, achando que é normal. Temos terceirizados as desculpas para não vivermos o propósito, achando um culpado, mas alguns conflitos acabarão quando eu abrir mão. O que nessa noite você precisa abrir mão? Constantemente nós precisamos, queridos, avaliar, porque eu e você somos craques e expertos em adicionar coisas a mais, achar necessidades, a ter coisas a mais, e nós precisamos constantemente reavaliar, porque senão nós vamos ficar rodando, girando. Abraão, ele abre mão de Ló, e a decisão dele não é uma decisão simples, é abrir mão de tudo mesmo, é desvincular totalmente. Mas olha só que interessante, após a decisão de Abraão, a promessa é levada a outro nível. Lá no versículo 14, depois que Abraão abriu mão, e olha só, Ló, ele escolhe Sodoma e Gomorra. Ló, ele olha pelos olhos e fala o seguinte: olha, naquele lado não tem tantas campinas bonitas, naquele lado ali tem mais. Sabe por quê?
Porque a gente acha que esse excesso de bagagem, ele nos ama. Deixa eu falar uma coisa para você, ama nada. Ele é egoísta. Ló, ele olha e fala o seguinte: eu vou dar um chapéu no meu tio, eu vou ficar com o melhor aos olhos humanos. Eu vou deixar meu tio com o pior. E às vezes a gente fica tão apegado a uma coisinha, a uma situação, a uma pessoa, que só está vendo só o nosso, só quer ver a nossa queda. Só que Abraão, ele não tem um acordo com o homem, ele tem um acordo com Deus. E o nosso Deus, ele faz do deserto florescer um ermo. O nosso Deus de simples pedras, ele pode formar pão. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer o que ele bem quiser. Só que eu e você precisamos estar vivendo em obediência ao chamado dele. Olha só, após tudo isso, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o leste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência, para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. No capítulo anterior, Deus fala o seguinte: Abrão, vá para uma terra que eu vou mostrar para você. Abrão sai sem saber o que é. Abraão sai sem entender para onde ele vai, ele está apenas seguindo uma direção que a cada dia ela é renovada. Mas a partir do momento que ele abre mão de Ló, do excesso de bagagem, que ele resolve obedecer a Deus integralmente, sabe o que acontece? É revelado qual é a terra. Você está entendendo? Tem muita gente confusa sobre propósito, muita gente confusa sobre o dia de amanhã. Ei, está na hora de você abrir mão, porque abrindo mão esclarece tudo. Se livrando do excesso de bagagem, Deus vem e fala o seguinte: chegou a hora de eu te mostrar. Tinha muita coisa que não fazia parte, agora você vai para a terra que eu vou te dar, que eu prometi para você e para toda a sua descendência. Abraão, a partir do momento que se livrou do excesso, a terra, o destino lhe foi apresentado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você já viveu momentos lindos com o seu esposo, com a sua esposa, está na hora de viver o vinho novo, queridos. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se você acha que você já experimentou algo bom no seu ministério, mas talvez você estava naquela situação, nos problemas, em meio às angústias, em meio a tantas situações, ei, nessa noite o Senhor preparou para mim e para você um ambiente onde Ele vai mostrar que aquele começo será pequeno diante de toda a grandeza, diante de toda a revelação que Ele tem para as nossas vidas a partir de hoje. O Abraão de nômade, ele passa a ser agora dono e proprietário de um grande terreno. Tem muita gente que fica assim: eu não sei para onde vou, não sei onde estou, não sei de quem sou. Ei, Deus quer mostrar para você que você tem sim uma identidade, que você tem um chamado, que você tem um local específico, que você tem uma obra específica e você pertence a um lugar específico. Um simples adeus completou toda a promessa de Abraão. Pedro, ele nega Jesus, Diego. E aquele homem cheio de promessa, aquele homem ousado que anda sobre as águas, aquele homem a qual fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala o seguinte: sobre essa declaração, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Aquele rapaz, aquele homem ousado,
No momento da crucificação de Jesus, ele nega Jesus, e ele adiciona no chamado dele, sabe o quê? A culpa. E sabe o que a culpa fez com ele, esse excesso de bagagem? Fez ele voltar lá para o mar, pescar. Lembra? O excesso de bagagem faz a gente voltar lá no mesmo local, no início. Pedro fica com a culpa durante alguns dias. E ele volta a ser um pescador de peixe. O chamado dele, a promessa era ser o quê? Um pescador de homens, um pastor, um apóstolo, alguém que ia falar do nome de Jesus, alguém que ia, através dele, pessoas seriam curadas, saradas. Mas a culpa, esse excesso de bagagem, faz com que Pedro volte ao início de tudo, a uma escravidão, a um peso, sem perspectiva. Só que Jesus aparece na praia e fala o seguinte: Pedro, ô Pedro. Da mesma forma, Jesus aparece hoje aqui falando o seguinte: ei, fulano, ei, fulana, não mais da culpa, vai fazer parte da sua história. Jesus chama Pedro para um bate-papo, confrontando Pedro, mas resgatando ele ao mesmo tempo, dizendo o seguinte: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo. Então cuide das ovelhas. 3 vezes Pedro nega, 3 vezes Jesus recupera ele, dizendo o seguinte: chega de culpa, Pedro, está na hora. Tem 3.000 para você ganhar na primeira mensagem, 5.000 na segunda, e muita gente para ser curada através da sua vida. Vai lá e confirma os seus irmãos, e vamos ganhar o mundo todo. Joinville em 2023 vai estar ouvindo uma mensagem, vai estar sabendo que Pedro deixou a culpa de lado e falou o seguinte: eu vou viver intensamente o meu propósito, o meu chamado. A culpa não faz mais parte da minha vida. E no momento da morte, quando as pessoas falam o seguinte: nós vamos te crucificar, Pedro. Pedro não nega, sabe o que Pedro fala assim? Me crucifica, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer igual o meu Jesus. Aquele que tinha culpa por ter negado, agora ele estava abraçando o propósito dele, dizendo o seguinte: ei, a minha vida só tem sentido se eu obedecer, se eu viver fielmente a vida daquele que ele tem me chamado, daquele que tem me escolhido. Oh, querido, Deus quer tirar todo o sobrepeso, e Ele diz na palavra dele: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Abraão, ele entende isso, Pedro entende isso, e tantos outros personagens da Bíblia entendem que certas coisas, se eu ficar alimentando, eu não vou viver o extraordinário, eu não vou viver a promessa de Deus. Resolveram abrir mão e experimentaram uma nova etapa, um novo dia, um recomeço sobre a vida deles. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda aliança, ela é seguida de oferta. Nessa noite, o nosso Deus, Ele quer renovar a aliança, o propósito que Ele tem comigo e com você. Mas é necessário eu e você entregarmos diante dEle tudo aquilo que tem nos separado, que tem pesado, que tem nos distraído. Em vez de vivermos os nossos propósitos, a gente está com medo do futuro, medo de pagar as contas, um monte de medo, que Deus fala o seguinte: ei, aos meus pequeninos, aos meus passarinhos que só refletem a minha glória, eu dou de comer todo dia, eu visto os lírios, porque eles refletem a minha glória, quanto mais a vocês, eu não vou deixar faltar. Eu não vou deixar faltar. E nós estamos preocupados com tantas coisas deste mundo, deste momento. Deixa eu falar para você, jovem que é solteiro, mulher que é solteira, que está aqui nessa noite.
Deus já preparou, descansa nele. Já está tudo preparado, para de ficar insistindo, batendo numa coisa que Deus ele tem prazer de dar. Deus quer uma geração diferente, não uma geração agarrada, sobrecarregada, vindo domingo após domingo, sábado após sábado, carregados de tantas preocupações, de tantos medos, de tantas coisas. Ei, Deus quer fazer com que esse lugar seja um lugar criativo, onde eu e você vamos compartilhar as aventuras que Jesus nos levou a viver nessa semana. Você não sabe, mas Deus fez algo extraordinário essa semana. Eu resolvi vencer minha timidez e falei de Jesus para o meu chefe. E sabe o que é o mais louco? Está aqui meu chefe, conheça ele. Você não sabe, pastor, mas eu resolvi olhar para o olho daquele meu esposo, daquela minha esposa e falei o seguinte: a partir de hoje, uma vez por mês nós vamos comer num restaurante chique, igual o Diego e a Thalita. Sem miséria. A partir de hoje, mulher, tá aqui, meu Nubank de 300 pila o limite. Faz Nubank, gente, 300 pila o limite, dá na mão dela. Gastar tudo. Entendeu? A partir de hoje, Deus quer fazer com que eu e você devemos parar de ficar resolvendo os conflitos que Ele já falou. Chega, basta, isso não faz parte da sua história. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vida alegre, eu tenho uma vida perfeita para você, eu tenho uma vida plena para você. O chamado vai trazer desafios? Vai, queridos. Vai ter situações, vão ter situações, mas o problema que o chamado traz, os desafios que o chamado traz, vem também com a orientação, com a direção, com a provisão do Senhor. Nessa noite, se coloque de pé. Jesus convida eu e você nessa noite a renovarmos a nossa aliança. E eu quero convidar você a entregar tudo aquilo que tem sido um excesso na sua bagagem. Não tem como deixar a mala, queridos, porque é nela que está toda a provisão para a viagem que nós vamos ter. Mas eu quero convidar você agora, enquanto nós vamos adorar o Senhor, abra a malinha do seu coração aí. O que tem sido excesso na sua história? Que tem te desviado? Que tem te atrapalhado? Que tem feito os seus olhos olhar para o outro lado e não para Cristo, não para Jesus? Que tem feito você pensar em desistir, sendo que aquilo que o Senhor chamou para você apenas está começando?